Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Nesta manhã de terça-feira, dia 17 de junho de 2025, são exatamente 5 horas e 54 minutos. Aproximando das 6 horas da manhã, e estamos chegando ao vivo aqui pelo canal do Instagram @MarcosRonanNascimento, trazendo o MID. O que é o MID? É o momento de intimidade com Deus. É a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, através da leitura dos livros da Bíblia, de onde tiramos conhecimentos, aprendizado, para fazer aquilo que tem que ser feito no dia de hoje, o dia que Deus entregou para cada um de nós, pela oportunidade de abrir o olho e ter mais um dia de vida. Agradeçamos ao Pai. Muito obrigado, meu Pai, por me abençoar antes. Essas 7 palavrinhas são poderosas, pois já você se conecta com o Espírito de Deus logo pela manhã, ao acordar, ao abrir o olho. Antes mesmo de levantar da cama, você já agradece o Pai pelo dia que Ele está te entregando, o dia que Ele já preparou para você. Então esse é o nosso propósito, de estar trazendo através da reflexão dos livros da Bíblia, retirarmos ensinamentos e alinharmos o nosso espírito com o Espírito de Deus, andar na frequência de Deus, nesse mundo de muitas dificuldades, de tantas desigualdades, mas Deus está no controle de tudo. Nós temos que ter essa fé. Nós vamos começar a ler hoje, conhecer um pouco o livro de Lucas, o evangelista. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse livro. Ele é o 42º livro da Bíblia e 3º livro do Novo Testamento. O Evangelho segundo Lucas relata a vida e o ministério de Jesus, detalhando acontecimentos entre o seu nascimento até a sua ascensão. É provável que o Evangelho de Lucas tenha sido escrito 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Lucas, que era médico, acompanhou Paulo de Tarso em sua jornada. Há indícios de que Lucas tenha começado a escrever no período em que Paulo estava preso em Roma. Ao longo de 24 capítulos de seu livro, Lucas apresenta Jesus como o Filho de Deus, o homem perfeito, mostrando-o através de sua humanidade e compaixão. Diferente dos outros evangelistas, Lucas aparentemente não teve contato direto com ele. Não foi um apóstolo. Suas histórias foram escritas através de entrevistas com pessoas que conviveram com Jesus, acompanharam seu ministério
e pelo exame de documentos históricos. Nos capítulos iniciais são mostradas informações dos primeiros anos de vida de Jesus e de João Batista, e de quando ambos começaram seus ministérios. Aqui também nos é apresentado o registro da genealogia de Cristo a partir de Adão, incluindo o rei Davi até a família de Maria. Vemos também as curas feitas por Jesus no início do seu ministério. Lucas deixa clara a compaixão dele pelas pessoas que curava. As parábolas do bom samaritano e do filho pródigo são mencionadas neste evangelho. Ao longo dos capítulos, acompanhamos diversos acontecimentos, desde o envio de apóstolos para pregar as mensagens do reino, passando pelos últimos dias do ministério de Jesus em Jerusalém, chegando aos eventos que sucederam à morte e ressurreição do Cristo. Então, aqui é um breve resumo do que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Nossa água com limão para cuidar do corpo, né? Porque da alma e do espírito a gente conecta com Deus. Vamos lá ler o capítulo 1 do Evangelho do livro de Lucas. Versículo 1. São capítulos extensos. Para você ter uma ideia, esse primeiro capítulo ele tem 80 versículos. Então vamos ler aqui e fazer as nossas reflexões. Vamos adentrar aqui na presença de Jesus, receber essa energia, essa luz que vem do alto e a gente poder trazer para dentro, para cada um de nós, a vivência de Jesus entre nós. O amor que o Pai nos concedeu em enviar o seu Filho amado para que redimisse todos os pecados aqui da terra. Vamos lá. Versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Aqui Lucas escrevendo para Teófilo, que foi discípulo de Paulo de Tarso, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Israel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele
foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será movido de prazer e de alegria para você. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor, que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e
e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril, aquela que dizia ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Uma pausazinha aqui no capítulo 38. Isso aqui é para explodir a mente da gente. A gente fala de fé. Quando Zacarias, lá no altar dos incensos, teve a visão do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel já anunciou que a sua esposa Isabel, apesar de velha, estéril, daria à luz a um menino, e que ele deveria colocar o nome de João, porque ele iria anteceder, ia preparar o caminho do Filho de Deus. E Zacarias não acreditou, duvidou. Por esse fato, ele teve o castigo de ficar mudo até que tudo se cumprisse, até que o filho nascesse. E com Maria, 6 meses depois, quando recebeu na sua presença a visita do anjo Gabriel, e que ele falou que ela foi escolhida de Deus, agraciada por Deus, por dar o nascimento ao Filho do Altíssimo, ela em nenhum momento fraquejou na sua fé. E ela fala: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou, e nós vamos continuar conhecendo a história, mas é fantástica a fé da nossa mãe, nossa Mãe Santíssima, Maria, foi quem recebeu Jesus no seu ventre. No versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Vamos ver que aqui Isabel não tinha dúvida nenhuma, de que aquilo era uma obra de Deus. Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
pois atentou para a humanidade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. E esse temem se estende aos que o temem. Esse teme não é de medo de Deus, de medo do Senhor, é de extremo respeito. Na Bíblia, por 366 vezes, é falada a palavra não tenha medo, essa expressão. Só que esse não tenha medo, ele é o extremo respeito que nós devemos ter. Não ter medo de Deus é diferente, né? E ele fala aqui, a sua misericórdia estende-se aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não há nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez a nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos
para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Versículo 80, como eu falei, são versículos longos, mas que conta a história, e a gente pode adentrar no meio dessas bênçãos que Deus sempre nos coloca, né? E que está registrado. Lucas aqui já preparando, contando sobre aquele que iria anteceder ao Senhor, que iria preparar o caminho, que foi João Batista. É muito enriquecedor a gente adentrar nessa santa bênção que Deus prometeu, e toda promessa de Deus, ela se cumpre. Vejamos aqui o exemplo nesse primeiro capítulo, né? Que Deus prometeu a Abraão, nosso pai Abraão, né? Que toda a descendência dele seria abençoada, porque Abraão era um homem de Deus. E em toda a linhagem do rei Davi, da onde é a descendência de Maria, iria vir o filho, o seu próprio filho, para reinar para sempre. E cada um de nós fazemos parte desse reino. E nosso propósito, e o propósito de Deus na nossa vida, é fazer com que nós sejamos governantes da nossa vida, estejamos no reino. Nós somos herdeiros do reino de Deus. E o nosso propósito é estarmos nos conectando com isso, com Deus, o mais alto, e anunciar a palavra de Deus, falar dessas obras, essas boas obras, das boas novas que nos é apresentada aqui nos livros, e nós devemos transbordar isso na vida de outras pessoas, para que tenham acesso, conhecimento e apliquem essas coisas que agradam a Deus, que apliquem na sua vida para ser reinante, ser governante aqui do reino de Deus, aqui na terra, ok? Então, vamos estar finalizando aqui o nosso momento de intimidade com Deus. São 6 horas e 23 minutos. Nós estamos dando aqui a nossa meia horinha, 25 minutos, né? Da nosso momento de intimidade com Deus, e marcando o nosso encontro novamente para amanhã, estarmos aqui dando sequência na leitura do livro de Lucas. Estaremos lendo o capítulo 2 e conhecer, né, a história que está por trás desse livro de Lucas,
e vem nos contar como foi a vinda de Jesus, João Batista aqui, né, nesse primeiro capítulo falando e vendo a graça, né, de Deus. A gente tira desse capítulo a fé que nós devemos ter, que não sejamos relutante conforme Zacarias no primeiro momento, né, mas que sejamos que tenhamos a nossa fé que não pode ser abalada conforme Maria, nossa Mãe Santíssima. Beijo no coração de todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.